Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo, de futebol e regatas. E esta janela de transferência tá fervendo, tá pegando fogo as negociações do Botafogo. O Botafogo tem mais um jogador encaminhado. Botafogo já anunciou Montoro, hoje anunciou Caio Pantaleão e o Joaquim Correia bem encaminhado. E as outras negociações? Como está a situação do Arthur Cabral? Como está a situação do Sérvio, né? O Jovic? E Botafogo tem interesse do Inestrosa, só que esse é bem difícil mesmo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva aqui no canal, nos ajudem a batermos a marca dos 88 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Hoje a nossa live é um pouquinho mais cedo, tá bom? Anota aí, às 6h30, sim, às 18h30 estaremos aqui para falarmos muito do Botafogo de futebol e regatas. Você não vai perder, né? Então, conto com todos vocês aqui às 18h30. Vamos começar dos jogadores que estão mais encaminhados para situações mais difíceis, ok? Então, aquela situação totalmente encaminhada. Botafogo troca documentos e Joaquim Correia deve chegar ao Rio de Janeiro no domingo. O atacante Joaquim Correia deve chegar ao Rio de Janeiro no domingo para seguir viagem com o Botafogo para o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Botafogo já troca documentos com os representantes do jogador e finaliza os últimos ajustes contratuais. Correia, de 30 anos, vai assinar com o Glorioso por 2 anos. Correia ficaria livre no mercado, já que seu contrato com a Inter de Milão se encerra no dia 30. Assim, ele chega ao Botafogo sem custos de transferências, apenas com luvas e comissões. O jogador acumula 19 partidas pela seleção da Argentina com 4 gols e chegou a ser convocado para a última Copa do Mundo, mas acabou cortado e aí o Thiago Almada entrou no seu lugar, né? O argentino preferencialmente atua como um falso 9, fazendo uma espécie de segundo atacante por trás do centroavante, mas pode também atuar pelo lado esquerdo e até mesmo pelo lado direito. Acho que se o Paiva quiser manter, né, essa tática de 2 jogadores, de 2 atacantes, tá? Ele jogaria normalmente, né, na posição que ontem o Igor Jesus fez, um segundo atacante. Joaquim Correia, muito bem-vindo ao mais tradicional. Agora, o que tá próximo de acontecer, ainda não tá certo, essa situação aqui. Olha só. Benfica pede 1 milhão de euros fixos a mais ao Botafogo para liberar o Arthur Cabral. O Benfica pede 1 milhão a mais na cota fixa para liberar o atacante Arthur Cabral para o Botafogo. De acordo com a reportagem, o Botafogo ofereceu 12 milhões fixos e mais 3 milhões em bônus por metas. O Benfica, por sua vez, quer 13 milhões fixos e 2 milhões em bônus por metas. Arthur Cabral recebeu propostas e etc. e tal. Vambora. Arthur Cabral é o seguinte, isso para mim é um pormenor. Tá? Eu não acredito que o Botafogo vai deixar de contratar o Arthur Cabral se é o mesmo valor. O que está acontecendo é uma negociação que 1 milhão a mais vai ser logo fixamente, ou então
diluído em metas. Isso daí para mim é o de menos. Acredito também que nas próximas horas vamos ter a confirmação que o Arthur Cabral será jogador do Botafogo. Então, vamos supor que o Botafogo já esteja com Montoro, que é um meia, Pantaleão, que é um zagueiro, Joaquim Corrêa, que é um segundo atacante, e o Arthur Cabral, que é o centroavante. Mas o Botafogo ainda quer outro centroavante, vocês sabem disso, que é o Luka Jovic. Como é que está a situação do Luka Jovic? A situação é essa, amigos. O Luka Jovic gosta do projeto e sinaliza positivamente ao Botafogo, mas ainda espera pelo Milan. O Glorioso traça uma nova estratégia. O Botafogo fez uma proposta oficial com valores e contratos ao centroavante Luka Jovic, que gostou do projeto e sinalizou de forma positiva ao Glorioso. No entanto, há um empecilho. O sérvio ainda deseja permanecer no Milan, informa o jornal O Globo. O Jovic está no Milan há 2 temporadas e tem contrato até dia 30. Ciente da intenção do jogador, o Botafogo traçou uma estratégia nova e diferente. Colocar no contrato uma multa zero para caso do clube italiano querer contratá-lo novamente. Se a proposta for de outro clube nos moldes que já são habituais, haverá um pagamento de multa. Luka Jovic ainda não respondeu ao Botafogo, Cruz Azul do México é outro interessado. O que o Botafogo quer aqui? O Botafogo quer inicialmente o Luka Jovic para o Mundial. Tá? Por quê? Jogaria o Mundial, depois, se o Milan... Não, a gente quer o jogador de volta. Não, o Milan não, nós não queremos. Aí ele fica no Botafogo. Então, o Botafogo ainda tenta o Luka Jovic, mas o foco inicial é que o Luka Jovic vai jogar o Mundial de Clubes pelo Botafogo. Depois, a gente sabe. É o único jogador que tem essa situação aqui, tá? Aí apareceu uma informação que muitos botafoguenses gostaram. Botafogo com interesse no Inestrosa. O Botafogo fez uma proposta oficial, ok? Mas prestem atenção nisso daqui. O Botafogo não se animou com a pedida do jogador, tá? Então, a situação do Inestrosa tá muito parada. Botafogo considera a pedida alta por Inestrosa do Atlético Nacional e não avança em negociações. Está parado. O Inestrosa não deve ser reforço do Botafogo. O clube considerou alta a pedida pelo atacante do Atlético Nacional, assim como os termos contratuais, e não avançou na negociação. O colombiano de 22 anos tem se destacado na temporada, sobretudo na Libertadores, tá bom? Segundo o GE, o Atlético Nacional pediu 10 milhões de euros. E tem uma outra situação aqui que está muito mais impactante do que isso. É essa situação aqui, ó. O Atlético Nacional, ele só aceita liberar o Inestrosa no fim do ano e por 10 milhões de dólares, tá? O Atlético Nacional pede 10 milhões de dólares para liberar o atacante Inestrosa, alvo do Botafogo, e apenas no final do ano. Além disso, o clube colombiano pede 20% de mais-valia, ou seja, 20% de um lucro de uma eventual venda do jogador no futuro. Isso tudo apenas em dezembro. O Botafogo considerou os termos fora da realidade e afastou o jogador. Clubes como o Cruzeiro, tá, também recusou essa mesma situação. Então, dificilmente o Inestrosa, tá, será jogador do Botafogo. Dificilmente, ok? E para terminar a situação do Botafogo, uma notícia para mim chata, tá? Quase dado como certo, Gatito no Botafogo até o final do ano. O Botafogo desiste da contratação do goleiro Gatito. Com a evolução de Léo Link e acerto com o goleiro revelação do Equador, o alvinegro opta por permanecer com opções que tem no elenco. A negociação estava avançada. Gatito não retornará ao Botafogo, pelo menos não nesse momento. O goleiro do Cerro teve conversas avançadas para retornar, mas o clube optou por seguir com as opções que tem. Léo Link, o reserva imediato, já está treinando normalmente e deve estar apto para viajar à Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o alvinegro investiu na chegada de Christian Lor, goleiro que estava no Independiente del Valle e defende a seleção sub-20 do Equador.
Inclusive, o jogador já está no Rio de Janeiro. Então, galera, essa foto aqui não vai acontecer nesse momento. Gatito não retorna ao Botafogo, tá? Cara, na boa, até a live das 18h30 teremos muito mais atualizações sobre o mercado da bola. A janela fecha dia 10, então o Botafogo tá, ó, correndo com mais informações. Quer saber mais informações? Chega aqui às 18h30. Vamos falar muito do Botafogo de Futebol e Regatas. Meus amigos, antes de sair, deixa o like, deixa tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera, tamo junto!